E aí, meus irmãos, a graça e a paz seja com você, que Deus te abençoe poderosamente. Que bom ter você aqui no meu canal mais uma vez. Você que não é inscrito, faça sua inscrição, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam ser abençoadas através do meu trabalho aqui. Eu vou continuar deixando aqui na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, um link com a amostra da revista Ensinar, para você como alternativa para a escola bíblica dominical. Inclusive eu gravei um videozinho falando só dessa revista e eu vou colocar aí, roda para você. Eu quero apresentar a você uma alternativa para a escola bíblica dominical, que é a revista Ensinar, lições para a escola bíblica dominical. Nós temos dois temas disponíveis no momento. Esta aqui, personalidades de fé do Antigo Testamento, escrita pelo pastor André de Souza, e nós temos esta aqui do livro dos Salmos. Esta aqui foi escrita por mim. Lições extraordinárias da palavra de Deus. Algumas coisas que você precisa saber sobre a revista Ensinar. Ela não tem data pré-definida, portanto, a lição não vence. Se você tiver um evento na igreja em um domingo específico e você precisar dar uma pausa na escola bíblica dominical, você pode seguir no domingo seguinte sem nenhum problema. Formatação e visual moderno, linguagem fácil e conteúdo profundo da palavra de Deus. E, melhor ainda, um preço muito bacana, bem mais barato do que as editoras mais conhecidas no Brasil. Enviamos para qualquer lugar do país. Entre em contato conosco. Você pode também utilizar a revista Ensinar para cultos domésticos, estudos bíblicos na sua igreja, devocionais individuais mesmo, não apenas para a escola bíblica dominical. São 13 lições cada revista que com certeza vão fazer com que você cresça na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Revista Ensinar, lições para a escola bíblica dominical. Tá dado aí o recado e nós continuamos agora a lição de número 3 das lições bíblicas de escola bíblica dominical. A inerrância da Bíblia é o tema desta lição. O texto áureo diz, em Mateus capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A verdade prática diz que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, domina-se a inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Em um tempo que as pessoas perdem a confiança em tanta coisa, em que as pessoas não se dão a confiar na verdade, a palavra de Deus é a verdade que não contém erros. A Bíblia, não confunda o que eu estou dizendo, a Bíblia não contém erros. A introdução da lição diz que a Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus que o ser humano precisa conhecer. Em uma época de tanta coisa falsificada e genérica, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e nela nós podemos confiar. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ouvimos a sua voz falar conosco. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus só aberta. A Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus e pronto, e acabou. A infalibilidade e inerrância são palavras que apontam a veracidade das Sagradas Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha, não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas, né? A Bíblia traz para nós respostas de coisas que a ciência só foi descobrir muitos anos mais tarde, quando a Bíblia já dizia
não é? O primeiro tópico da lição, que é inerrância, né? Parece que essa palavra é um pouco difícil para muita gente. Inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erros, né? Inerrância, a palavra ligada aí à palavra erro, né? Ou seja, a Bíblia não contém erro. Significa dizer que ela é a verdade em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros em todos os aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. A Bíblia não contém erros. O que pode acontecer é algum erro de interpretação e erro de tradução, mas na essência, a palavra de Deus, ela não contém erros, não contém contradições. Ela é, portanto, a bendita palavra de Deus, ok? O termo inerrância não aparece na Sagrada Escritura, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios, por exemplo, está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Cristo atestou a inerrância da Bíblia ao afirmar que nem um jota nem um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35. Já a palavra infalível indica que não pode falhar, né? Em relação à Bíblia, aplica que essas duas palavras vão de se cumprir integralmente, ou seja, a Bíblia não contém erros e a Bíblia não falha. Negar essas verdades é desacreditar na autoridade e também na inspiração divina. De vez em quando aparece alguém para dizer que a Bíblia tem algumas contradições. A partir dessas afirmativas, você vai estar negando a autoridade e inspiração da Bíblia, certo? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e práticas. Tudo que nós cremos precisa estar pautado na palavra de Deus, tudo que nós fazemos precisa também estar pautado na palavra de Deus. Tópico 2 da lição: o Espírito Santo preservou as Escrituras, os manuscritos originais chamados de autógrafos. São esses os textos com grafia original do próprio autor ou do seu escrevente, como o caso de Paulo usou na escrevente Romanos, em Filemon também, né? Nós cremos também na inerrância das Escrituras pertencentes a esses documentos, também chamados cópias, né? Que são as cópias fiéis dos manuscritos preservados com exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Você sabe muito bem que muitos escritos dos originais, eles se perderam ao longo do tempo, porque a forma de escrita antiga não tinha como preservar igual existe hoje, né? Então muita coisa se perdeu. O que nós temos são cópias, chamados aqui então de apógrafos. Não confunda as palavras aqui, apógrafos com apócrifos. Apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Os apócrifos são os textos que não têm inspiração divina. Não confunda esses textos, ok? Senão você vai ter um entendimento equivocado do que nós estamos ensinando ou aprendendo aqui nesta lição, tá certo? Existem, né, cerca de 25 mil cópias desses manuscritos antigos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram dos originais o Antigo Testamento com precisão assim milimétrica, um cuidado extraordinário, e inúmeras cópias do Novo Testamento também afianciam a credibilidade desses documentos antigos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus, né, como lei, profetas e escritos, Lucas 24:44,
Não faziam parte, portanto, os apócrifos. Apócrifos como, por exemplo, Tobias, Judite, Macabeus, e que muitos desses livros têm um valor histórico, mas não têm valor canônico. Portanto, por essa razão que os protestantes, não integraram esses livros no seu cânon bíblico, que na verdade foram inseridos aí em 1546 como uma resposta para a reforma protestante, a fim de contra-argumentar aquilo que a reforma protestante ensinava, ok? O que você precisa guardar desse tópico 2 aqui é que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. É o que você precisa guardar aqui. Tópico de número 3, a verdade das Escrituras. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, João 14:6, Romanos 3:4. A sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. E Paulo completa isso dizendo que Deus não pode mentir. Em vista, então, disso, nós cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Portanto, aprenda uma coisa de uma vez por todas. A igreja, ela existe e toda a sua fé, toda a sua conduta está embasada na palavra de Deus. A igreja existe por causa da palavra de Deus e não ao contrário. A Bíblia não é um produto da igreja, como alguns religiosos insistem em ensinar os seus fiéis. A Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus e crescer espiritualmente está revelado na Bíblia Sagrada. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado, continuará sendo pecado. Por isso, os valores cristãos não podem ser alterados, eles são permanentes. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em tudo que ela aborda. Se por um acaso, então, existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Bíblia não se equivoca. A Bíblia, ela é completa, ela é inerrante, ela é infalível. Quando ela escreve todos os eventos em relação à criação, à queda, o plano de redenção, a consumação dos séculos, ela está afirmando isto com toda propriedade, porque ela é a palavra de Deus. Guarde isso em seu coração, meu querido irmão. Significa que Deus, então, guiou os seus autores para falar de tudo isto, da criação, da queda, da redenção, e preservou esses registros como sendo verdades, certo? Verdades que nós precisamos conhecer e nos aprofundar a cada dia. O que você precisa guardar desse tópico de número 3, Deus é a verdade e a sua palavra é a extensão dessa verdade. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na sua teologia, ciência e história, é a verdade. A Bíblia, para concluir aqui, melhor dizendo, para concluir aqui, sim, então, o nosso comentário é que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. E esses aqui, então, são os destaques desta lição. Eu gravo aqui os vídeos dando os meus pitacos aqui daquilo que eu acho que é importante na lição e que merece destaque. Portanto, os meus vídeos aí são curtinhos, uma média de 15 minutos, um resumão do que deve ser apresentado na lição. Se eu consigo destacar tudo isso aqui em 15 minutos, você que é professor, chegou ao final do meu vídeo aqui, meu irmão, não enrola na aula, dá para você passar a lição tranquilamente.
Eu já participei de escola dominical que o professor ficava na introdução da lição, né? Chega até o final, não enrola, não desvia o assunto para outro lado e complete a lição com seus alunos aí. Deus te abençoe, fique na paz.